Bem-vindos e bem-vindas à sabatina do Grupo Folha de Londrina com os candidatos à prefeitura. Eu sou o Douglas Cúspios. Eu sou o Luiz Fernando Wiltenburg. Esse videocast é realizado pela equipe de reportagem da Folha de Londrina e do Portal Bond no e-Estúdio da Folha. E a sua publicação, assim como as matérias no impresso e em nosso site, será em ordem alfabética, conforme previamente combinado com os candidatos. Ao longo das 7 entrevistas, teremos a oportunidade de conhecer as propostas dos prefeituráveis para as mais diversas áreas da cidade e de entender como eles pretendem encarar os desafios da administração municipal. E o entrevistado de hoje é o candidato da coligação Quem Manda é o Povo, PDT e Federação PSOL e Rede, Barbosa Neto. Jornalista formado pela UEL, Barbosa Neto foi prefeito de Londrina entre 2009 e 2012. Antes foi deputado estadual e federal. Candidato, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Primeira pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos, Barbosa, por que o senhor pretende voltar para a prefeitura? Olha, porque eu fui o prefeito mais bem avaliado nos 3 anos que eu estava à frente da prefeitura. Eu enfrentei um sistema, eu rompi com muitas alianças nefastas para a cidade e culminou até com a minha saída da prefeitura. O tempo mostrou que isso foi um golpe, né? E eu quero ver Londrina de novo, como foi no meu tempo, a cidade que mais gerava emprego, até do que Curitiba. A limpeza da cidade, escolhida pela própria população em votação popular, a nota era 8,9. Então eu fui prefeito empreendedor do Sebrae, eu fui prefeito amigo do catador, fui prefeito amigo da criança, né? Londrina vivia um outro momento, numa crise que a gente enfrentava no país, mas Londrina era um oásis. A imprensa nacional registrou isso. Você pode ver Época Negócios, Revista Você S.A., a Veja, abrindo com Londrina uma reportagem especial com as cidades emergentes, né? Você S.A. citando Londrina como uma das melhores cidades do Brasil para seguir carreira, né? Nós tínhamos níveis de avaliação muito bons. Eu implantei a escola de tempo integral, sou autor dessa primeira lei do Brasil, os uniformes escolares, a merenda de qualidade, a compra da usina de asfalto, a criação da guarda municipal, único restaurante popular, a única farmácia popular, né? Nós investimos, né? Mais de 50 hortas, mais de 70 academias ao ar livre. O Projeto Futuro atendia 12 mil crianças no contraturno em 115 polos espalhados pela cidade com estagiários de educação física, né? Londrina era bem diferente. Fiz a Lei Cidade Limpa, os canteiros floridos, não aumentei o IPTU, não aumentei a coleta do lixo, criei a Central de Tratamento de Resíduos, que é a solução para os problemas de resíduos sólidos, coisa que Curitiba nem Maringá conseguem. Bom, se a gente fosse falar, tem tanta coisa que me aprovou, né, e que a população se lembra, e eu tenho certeza que com o debate, a oportunidade das pessoas virem que foi uma mancha que foi retirada da minha biografia com a cassação política, eu não negociei com os vereadores, o vereador que veio fazer proposta indecorosa para ficar com a merenda, eu chamei o GAECO, foi preso depois. O presidente da Câmara, que se articulou para cassar o meu mandato, foi condenado por corrupção. O vice-prefeito, que também sentou na minha cadeira, conspirando contra mim, foi preso. Eu nunca fui condenado, nunca fui preso, nunca fui afastado pela justiça, nunca usei tornozeleira eletrônica, e é isso. Mas as pessoas ainda têm essa lembrança. Volta e meia, né, Douglas, você tem me questionado sobre isso, né? Infelizmente é uma coisa que fica como se a pessoa que respondesse ou cumprisse com a justiça, ela ficasse marcada para o resto da vida por um fato que aconteceu lá atrás. Eu acho que isso é um troféu para mim, porque eu, como único prefeito que vim de baixo, sem ter família rica, sem ser dos Bellinati e sem ser do PT, nos últimos 50 anos, o único prefeito que rompeu realmente com essas elites políticas dominantes foi o Barbosa. Você pega 12 anos do PT, 4 do Sheida, 8 do Nedson, 3 vezes do Antônio Bellinati, 2 vezes do Marcelo,
e são candidatos que sempre se revezaram entre PT e berinatismo, que se fundiam. Até mesmo nessa campanha a gente vê essa sinergia entre os dois. E os dois ricos que governaram Londrina, que foi o Wilson Moreira, e o Alexandre Lopes Quiref. Então o Barbosa rompeu com esse tema. Então é natural que isso venha uma saraivada em cima da pessoa. Aí você pega e faz a lei Cidade Limpa, você cria faixa exclusiva de ônibus, você não negocia com a Câmara Municipal, você chega às 4h30 da manhã na prefeitura para trabalhar, né? Prefeito que recebe, né? O agrado da população, mas o desagrado por parte da elite política. Então, no caso da sua cassação, candidato, o senhor acredita que foi um ato meramente político? O senhor não teve irregularidade nenhuma, assim, o que eles se apegaram para... Se só eu que acreditasse nisso, né? Mas as versões existem, claro, a maioria das pessoas não sabe exatamente do rito todo que aconteceu. Primeiro, a decisão da Câmara, que foi política, porque eu não dei... Era uma Câmara com Rony Alves, com Joel Garcia, era uma Câmara com Jacques Dias, todos os interesses contra mim. Peraí, você vai cortar a torneira da corrupção? Vai cortar o toma lá da cá, que eles estavam acostumados a fazer isso? Entra uma pessoa que rompe com isso. Então, se você pegar o histórico, primeiro teve mais de 80 nulidades, isso pelo Tribunal de Justiça, do episódio da minha cassação. E a Câmara recorreu, foi para o STJ, foi até para o STF, e eu ganhei em todas as instâncias. Então, eu só queria saber qual é a parte que as pessoas que conhecem verdadeiramente da política não entenderam a respeito desse episódio, que é a única coisa que eles querem falar, porque assim, nessa polarização, não, esse cara é corrupto. Mas onde que eu fui corrupto? Eu fui o contrário. Eu fechei a porta para a corrupção. Eu nunca trouxe uma nota de restaurante para a prefeitura pagar. Nunca peguei uma diária para sair do município, nota de táxi. Eu chegava em Curitiba, o aeroporto é longe, ou eu pegava o ônibus ou pedia carona para algum amigo deputado me levar sem onerar os cofres públicos. Brasília era a mesma coisa, aeroporto distante, pedia para o deputado, você não pode passar um assessor aí para me dar uma carona? Então é isso. Eu devolvi dinheiro, fui viajar e devolvi dinheiro. Eles ficaram 6 meses na prefeitura tentando encontrar um mecanismo como um prefeito devolvesse um dinheiro, né? Porque ninguém tinha feito isso antes. Eu acho que tem muita coisa que às vezes a população desconhece, porque as manchetes são garrafais na condenação e as manchetes são minúsculas na absolvição. É assim que funciona. Mas eu estou preparado para isso, com muita tranquilidade, né? E poder andar de cabeça erguida, saber que nunca teve uma pessoa mais investigada em Londrina do que eu, talvez no Paraná, se responder a 26 ações e for inocentada de todas elas, né? Então, existem versões por parte dos adversários que querem, claro, colocar uma pecha negativa, mas essa própria questão da cassação, ela é histórica. Um dia os livros, os anais vão registrar isso. É porque é recente, as pessoas talvez não se detenham para analisar efetivamente. Vocês vão ver que isso vai acontecer. Mas o processo da evolução da história é assim, né? Nós tivemos vários líderes que foram incompreendidos, vários gênios que foram incompreendidos. Não estou me colocando nessa situação, mas o tempo mostrou, e essa aprovação que eu tenho da população, me colocando nas primeiras colocações das pesquisas, que não são minhas, demonstra realmente que a população gosta do Barbosa, conhece o Barbosa, sabe quem eu sou. Mas a elite política, que eu não me alio com eles, né? Porque quem vai mandar em Londrina não é Cambé, não é Maringá, não é Curitiba. Quem vai mandar em Londrina, é o povo. O Bolsonaro, o Moro, qualquer um não ajuda a governar a cidade. Na hora ali é você e a Câmara, você e o povo e os compromissos que você assumiu com a população. Eu já passei por lá. A máquina da prefeitura para o prefeito, ela é de moer os ossos, né? Só sai dali quem realmente for forte. E eu enfrentei tudo isso, né? Sem imprensa, sem Câmara,
né? Eu dei liberdade para os conselhos, dei liberdade para as pessoas virem falar comigo o tempo todo. Eu era um prefeito acessível, mas hoje a gente vê uma blindagem que não existia até na minha época. Mas tá tudo certo, está superado. Isso tudo para mim é troféu que eu carrego na minha vida. Barbosa, são 12 anos desde do fim, né, da sua gestão, como o senhor explicou. Quais projetos dessa sua primeira experiência na prefeitura o senhor acredita que podem ser replicados agora, né, passados 12 anos? O que dá para aproveitar daquela época? O que pode ser reativado? O senhor pretende governar da mesma forma, com poucos comissionados, como o senhor falou? Dá para ter esse modelo hoje? O que se pensa, né, para a administração? Douglas, é que as pessoas não se recordam, mas eu vou lembrar para você como nós fomos inovadores. Primeiro, eu reduzi o valor da tarifa do transporte coletivo, né? Nós tiramos fardos pesados da própria administração. Na Coab eu fiz a renegociação de dívidas, permitindo que as pessoas pudessem alongar o perfil da sua dívida até os 85 anos, coisa que antes era impossível. Isso facilitou muito a vida de pessoas que estavam em dívida com a Coab. Eu fiz o maior programa de escrituração fiscal, dando a posse do terreno e a escritura para as pessoas que estavam em situação irregular sem cobrar um único centavo. Eu fiz o programa de regularização fiscal, o Profis, na minha época, que não premiava o devedor, mas foi também uma conquista. E se você for ver pelos feitos que nós fizemos, né? Por exemplo, o ISS tecnológico, que retira da empresa o imposto que ela tem que pagar progressivamente, priorizando as empresas menores. Nós fizemos a redução do ISS para as empresas de consórcio aqui em Londrina. Essa área gerou de janeiro a maio 140 bilhões de reais. Londrina se tornou um polo atrativo para essas empresas. Então eu facilitei a sala do empreendedor, que está lá até hoje, não está funcionando como deveria, mas foi uma união da associação comercial com os contabilistas, com a prefeitura, com o Sebrae. No meu novo governo nós vamos descentralizar, fazendo uma espécie de poupa-tempo, junto com o Sebrae, junto com o governo do estado, até para acesso a microcrédito. Então, eu fui um prefeito que deixei 60 milhões no caixa da prefeitura. Eu não tirei um único centavo do fundo da Capismel que os servidores perderam, né? Então nós temos tantas conquistas, a compra da usina asfáltica. Você vê, você imagina Londrina sem uma guarda municipal, cria a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Então, em todas as áreas, né? Tudo era comigo. Eu não coloco o secretário como anteparo da minha vida. Se tem um buraco no asfalto, se tem um lixo mal colocado, eu como prefeito vou lá pessoalmente ou ponho os secretários. Esse é o espírito que eu tenho, né? Eu creio que Londrina jamais teve um prefeito tão zeloso pela cidade enquanto eu, né? Nós não tínhamos pichações, nós não tínhamos poluição sonora, nós fiscalizávamos, né? A cidade era organizada, não tinha um morador de rua, tinha um só que nós resolvemos o problema. Um morador em situação de rua, que é hoje um grande problema das grandes cidades, mas que com vontade e força você consegue resolver. Aqui, ó, em frente à Folha, eu tirei as grades do bosque e ali nós afastamos muitos que moravam ali dentro, né, permitindo que desse uma desbastada nas árvores, resolvesse os problemas. O problema dos pombos não era tão intenso como é hoje. A prefeitura gastou 4 milhões de reais e piorou ainda mais essa situação. É uma vergonha. No coração da cidade você ter esse problema que leva até à morte de várias pessoas, que afasta as pessoas do ponto mais central da cidade, que deveria ser um local de visitação, um local de orgulho, mas é um local de vergonha que as pessoas não têm que passar quando passam por aí. E o prefeito parece que veio aí, teve até um pombo que defecou e continua... É comigo, se eu sou eu vou atrás do pombo até resolver, limpo ali, porque é assim que funciona. O prefeito é o síndico da cidade. Eu acho que esse perfil não é uma pessoa inalcançável, porque ele é de um clã que está acostumado com essas loas todas, né? Eu sou do povo, eu sou uma pessoa simples e estando aqui do lado do balcão, a minha vida melhorou demais, porque eu sou um cara que lavo a minha roupa, eu sou um cara que faço a minha comida,
Eu vou no supermercado, vou nas promoções, eu varro a minha calçada, então eu sei o que é. Eu não tenho plano de saúde. Eu andei de ônibus a vida inteira aqui na frente, quando era o terminal da Rua Piauí, que era para ter aberto essa rua, como era antigamente, facilitaria muito o tráfego e diminuiria muito a emissão de gases poluentes na cidade. Então, eu sou uma pessoa que me preocupo e me incomoda quando a cidade não vai bem. Ninguém precisa falar para mim quando há insatisfação. Eu vou pessoalmente. Eu não tive uma greve, eu não deixei de receber ninguém. 6 horas da manhã eu estava nos bairros. Eu montei aqui na frente, debaixo de chuva, uma tenda para atender as pessoas em frente aqui à Folha de Londrina. As pessoas podiam vir me xingar, me abraçar, criticar ou elogiar, porque todo mundo conhece o Barbosa. Eu tenho 40 anos de história nessa cidade, né? Então, todo mundo sabe quem é o Barbosa e como eu sou efetivamente. Tanto é que eu sou muito querido, principalmente pelas pessoas que mais precisam, porque elas me conhecem, porque sabem quem eu sou, o que eu já fiz por elas, e isso para mim é uma grande oportunidade, uma bênção de Deus, você poder ter todo esse carinho de uma cidade como eu recebo. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala no término das obras do Teatro Municipal, que já está parado ali há 10 anos, né? E outros espaços culturais também. A gente tem aqui o Zaqueu de Mello também fechado ainda, o Museu de Arte de Londrina também desativado. Como que o senhor pretende efetivamente tirar do papel a restauração e a conclusão desses espaços públicos? Envolvendo pessoalmente a figura do prefeito e a vontade política de realizar. Você tem uma ideia, Luiz? O projeto do teatro eu fui entregar no último dia administrativo do governo federal. Entreguei em mãos para o ministro Juca, e fiquei ali com o secretário. Era dia 23 de dezembro, nós estávamos lá, porque senão venceria o prazo, perderíamos os projetos que nós fizemos. Então, é necessário, uma cidade que respira cultura como Londrina, é inadmissível você ver os principais espaços fechados 7 anos, 5 anos, 4 anos. É uma desfaçatez um prefeito não pensar num instrumento de inclusão social e numa ferramenta de emprego e renda para as pessoas. O Teatro Municipal, se tivesse sido dado sequência, era para estar pronto. Qual é o mal nisso? Tinha emenda de bancada, estava orçado em 75 milhões, só investiram 8 milhões e meio, faltou vontade política do Quiref, faltou vontade política do Marcelo de resolver. O dinheiro não sairia deles. Hoje, por exemplo, é simples. Um espaço daquele multiuso para dança, teatro, cinema, artes, canto, coral, música. Você faz ele modular de 2.600 e tal. Era o teatro mais moderno, mais charmoso. Foi um grande escritório de arquitetura que concebeu esse projeto, premiado inclusive, e eles deixaram morrer. Hoje, talvez nem precise do dinheiro do governo federal. Não vai sair nada até dos cofres da prefeitura. Se tiver que dar uma contrapartida, nós vamos fazer. Você sabe os naming rights, como é que funciona? Como tem as arenas todas aí do futebol, mas tem também os espaços Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. As empresas pagam para explorar aquela imagem por 30, 40 anos. Então isso é perfeitamente tranquilo. Falta envolvimento, porque acha que cultura não dá voto, que cultura é algo que não é importante. Eu coloco a cultura no topo. A cultura de um município, as efemérides, as comemorações, as datas principais que Londrina não tem e o virtuosismo que Londrina tem nessa área. Eu não deixei morrer o filo, eu ia pessoalmente captar recursos, buscar apoio das empresas locais ou da própria Petrobras, Banco do Brasil, o filo, o festival de dança, de música. Eu creio que isso é fundamental, porque Londrina respira isso. Eu vejo contrassensos, não é? Você impedir que as pessoas possam ter acesso à cultura é um crime. E tem mais, uma cidade universitária como a nossa, que respira cultura, você impedir que os bares possam funcionar, que você não possa colocar as cadeiras na frente
da calçada. Isso acontece em várias cidades do Brasil, as capitais têm isso, e aqui em Londrina eles mandam um pelotão de choque passar lá como se fossem bandidos que estivessem ali. Deixa o povo se divertir. Eu acho um absurdo essa lei que multa em R$500 a pessoa que beber na frente da sua calçada, na frente da sua casa, ou seja, num bar, depois das 10 horas da noite. E nós não estamos no regime talibano, não estamos no Oriente Médio. Nós temos que dar liberdade. Esses restaurantes, bares, lanchonetes da Paranaguá são mais de 45, são 12, 14 empregos em média. É uma grande empresa. Um garçom ali fatura 5, 6 mil reais. Ele paga imposto, ele tem condição de também servir a sociedade. Quem quiser ir lá, vai. Mas desde que você não atrapalhe o sossego, o direito de ir e vir das pessoas. É só disciplinar. Não precisa o rigor tão grande com relação a isso e deixando outras áreas descobertas por parte do poder público. Falando agora de saúde, né, o seu plano de governo fala em contratar mais médicos, enfermeiros, funcionários, né, para a saúde. Também fala em construir mais uma unidade médica infantil. O senhor acredita que a prefeitura tem caixa para isso? Dependeria de parcerias com o governo do estado, o governo federal? Como, de fato, fazer esse reforço de pessoal e de estrutura para a saúde aqui de Londrina? Eu acho que a primeira coisa é a questão da gestão, né? Dinheiro existe, né? Para a saúde é o maior orçamento depois da educação. Então, um orçamento de quase 4 bilhões, se fala que hoje mais de 1 bilhão investido na saúde, né? A gestão está sendo deficitária. Não é possível você ter uma cidade igual Londrina, que tem uma tradição na área de startups, na área da tecnologia, da informação, permitir que não haja um sistema gerenciando a questão do fluxo, consultas, cirurgias, né, fazendo também tudo isso pela inteligência artificial. Existem várias cidades que funcionam assim, onde o fluxo todo é determinado por um trâmite sem até o envolvimento de funcionário com isso. Por que as pessoas estão esperando 7 anos para uma cirurgia específica ou uma consulta eletiva? Não dá para entender quantas pessoas estão morrendo por falta de atendimento, justamente por não ter feito uma triagem. E eu acho que o grande problema da saúde, talvez a gente possa discorrer mais, vou procurar ser mais breve, é a questão da priorização pela média, alta complexidade ou urgência, emergência, esquecendo a unidade básica de saúde, reforçando esse sistema que 80% dos problemas da pessoa você resolve no posto de saúde. Não é possível Londrina não ter pediatras, ginecologistas, ortopedistas trabalhando nas unidades de saúde, como era até no meu tempo, né? Então se despencou toda a atenção integral da saúde. Existiam oportunidades de você fazer. No meu tempo ainda tinha até fitoterapia, mas os estudos recentes demonstram aí que há outras alternativas a não ser você dar o remédio, fortalecer o programa Saúde da Família, que já é uma proposta do governo federal e que nós fizemos. Londrina chegou a ter 128 equipes. Isso você fazendo a visita casa a casa, evita várias pessoas de terem que procurar a unidade básica de saúde. E outra, esse sistema tem que ser rompido porque ele está em colapso. Quando você só atende a média e alta complexidade, ou você cura a pessoa, ou ela morre, ou você deixa ela mal curada e ela vai voltar para o sistema. E fica muito caro a urgência e emergência e também a alta complexidade, que tudo acaba sendo responsabilidade do município. A saúde preventiva, a promoção à saúde, né? Nós queremos criar uma área de proteção. Nós fazíamos o acompanhamento do pré-natal. Tem que ter um parto humanizado, você tem que ter, como a doutora Zilda Arnes fez nos anos 80, criando o programa que quase rendeu a ela um prêmio Nobel de Medicina, foi aqui em Florestópolis, né? A medição das crianças, o ensino da farinha, da pastoral, ou então o soro caseiro. Isso tudo, na época, combateu e diminuiu a desnutrição, que era a principal causa de morte. Hoje, se você não tratar lá na ponta, você vê que as crianças, principalmente, estão obesas, hipertensas,
diabéticas e com a saúde mental comprometida, porque não se prioriza e você tem que trabalhar intersetorialmente. É a saúde, a educação e a assistência. Com essa interseção, você vai fazer, por exemplo, que uma palestra que seja ministrada para os profissionais das escolas ou mesmo da saúde possa salvar vidas, né? Nós já tivemos isso, né? Por exemplo, hoje uma criança morre muito aqui em Londrina porque a mãe não sabe fazer ela rotar depois que é amamentada, né? Londrina tinha e tem ainda o Calme, que é um projeto que foi premiado internacionalmente, tá? Que é do aleitamento materno. Então você resolve tantos problemas, né? Com o olhar da escola, com o CRAS ou mesmo com assistência social e a própria estrutura da saúde fazendo esse atendimento. Eu sou contra o médico ser consultado lá o paciente vai lá e só aumenta a dose do remédio. Tem outras alternativas. A fitoterapia eu citei, mas é a acupuntura, o exercício físico, a hidratação, o sol. Isso tudo são verdadeiras vacinas contra a doença. Hoje nós estamos muito suscetíveis porque se prioriza efetivamente apenas esse tratamento diretamente com remédios, né, que favorece muito a indústria de medicamentos, mas que tem seus efeitos colaterais, prejudicando cada vez mais a pessoa que fica até dependente desses ciclos. Os laboratórios querem um remédio para dor de cabeça, mas afeta o rim. Aí ele dá um remédio para o rim que vai doer no pé. Então é um ciclo vicioso, extremamente negativo para a população. Eu fiz as hortas comunitárias, nós fizemos, eu falei, o Projeto Futuro, mais academias ao ar livre, e nós vamos inovar agora com as piscinas públicas espalhadas pela cidade. Londrina é uma cidade quente para que os idosos possam fazer hidroginástica, natação, as crianças, e isso é tão viável ser feito, e fora as outras ações que a gente pretende fazer. É simples, eu acho. No meu tempo não morreu ninguém à espera de atendimento, nenhuma UPA, nenhuma unidade básica de saúde. Isso está acontecendo semanalmente, quase aqui em Londrina, tendo um prefeito médico. Nós vamos melhorar de novo a saúde, como nós já fizemos, contratando. Eu aumentei 100% o salário do médico, eu aumentei 75% o salário do enfermeiro. Nós acabamos com a terceirização dentro da prefeitura e agora voltou. Eu contratei por concurso público os agentes comunitários de endemias que proporcionaram Londrina ser afastada do mapa da dengue na minha época. Eu contratei os agentes comunitários de saúde por concurso público. E hoje, infelizmente, está desconstruída essa rede e a gente precisa voltar a fazer isso, visitando como eu fazia as UBSs, tendo o olhar do prefeito, chamando os servidores que hoje também estão bastante debilitados, saúde mental muito complicada. E eu sempre faço uma pergunta: quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida do médico, do enfermeiro que está lá na ponta? Quem cuida do professor que tem que fazer a inclusão, que tem que lidar com uma sobrecarga de trabalho, uma pressão psicológica? Culminou agora recentemente, infelizmente, uma coisa terrível para Londrina, que foi o suicídio de um professor por pressão psicológica, e a rede municipal de educação toda está chocada com tudo isso. Eles precisam de atenção, tem que ter liberdade, tem que ter um diálogo aberto, e é isso que a gente pretende fazer. Candidato, o seu plano de governo fala em construir casas e apartamentos com preços que as pessoas consigam pagar, né? Como que funciona isso e qual que vai ser o papel da Coab no seu governo? Porque ela já não constrói casas há bastante tempo. Ela tem uma função, mas ela não constrói mais casas. A gente tem também ali o Flores do Campo, né? Como que vai funcionar isso? Sim. Como que vai resolver essa questão? Primeiro que essas pessoas que falam, a Coab não constrói casa. Coab nunca construiu casa. A Coab é um instrumento de gestão. O que falta na Coab, que está muito cargo comissionado lá dentro, né? Falta realmente uma gestão. Eu cortei diretorias, eu diminuí salários e virou uma espécie de instrumento de barganha política da administração. Nós vamos acabar com isso.
creio que temos que criar uma secretaria de habitação em Londrina para agilizar melhor os processos e a Coab voltada para o interesse social. Eu posso falar isso, Luiz, porque duvido que tenha um prefeito em 3 anos, como eu fui, tivesse construído 7.500 casas. E hoje está muito mais moderno. Claro que eu peguei o Minha Casa Minha Vida, mas porque eu tinha iniciativa. As primeiras casas do Minha Casa Minha Vida do Brasil foram aqui. O maior programa, o maior projeto é o Vista Bela, até hoje, né? Então nós temos vontade de fazer e o povo não aguenta. Nós estamos aí há quase 8 anos, teve uma habitação popular, um apartamento popular. Casos que não se resolvem, como lá no Jamile de Cash, começou na minha época aquele projeto, até hoje as pessoas não tomaram posse dos seus apartamentos. O Flores do Campo, que começou também comigo, mas que passaram-se 12 anos, nenhum dos 2 prefeitos quis chamar essa responsabilidade. Inadmissível ficar da forma como eles estão lá. E hoje tem tecnologias modernas. Aqui no Paraná eu já fui conhecer esse projeto, tem o Fábrica de Prédios, que se constrói milhares de moradias numa rapidez. Hoje é tudo modular, né, com baixos custos e pequeno impacto ambiental também. Existem várias possibilidades de você fazer isso. É muito triste, eu não tive uma invasão no meu tempo. Pelo contrário, eu retirei as pessoas de fundos de vale, das encostas, de locais invadidos, áreas de preservação. Hoje são 64 ocupações irregulares em Londrina, tem quase 60 mil pessoas na fila da Coab. Isso precisa mudar e isso é inteligente para a cidade, porque a resposta mais rápida para a economia vem da construção, porque você dá emprego para o pedreiro, servente, para o encanador, para o pintor, para o eletricista, mas a compra do material é feita nas lojas de material de construção, então isso gira a roda da economia, né? Então não é possível ficar nesse jeito, no limbo, como nós vemos a questão da habitação popular em Londrina. Candidato, o senhor propõe, né, a revitalização do centro, né, inclusive do calçadão. O calçadão que sofreu mudanças, né, durante o seu governo, teve aquela questão dos quiosques, por exemplo. Hoje o senhor defende essa medida, né, sobre os quiosques especificamente? Não avalia que ajudou a esvaziar o centro à noite? O que o senhor pensa, né, para essa região central aqui da cidade? Os quiosques, se você se recordar, eu acho que não vai se lembrar, mas era nos quiosques que a polícia fazia maior número de prisões, né? As pessoas ficavam ali ociosas, eles furtavam as calças ou objetos das lojas e enfiavam debaixo dos quiosques abertos ali, aquele petit pavé totalmente inapropriado para o terreno da nossa cidade. Não deu problema nenhum, eu enfrentei a briga e coloquei o paver. Até hoje o calçadão está lá, eu tirei mais de 7 camadas, era paralelepípedo, era asfalto, era saibro, era tudo que tinha pedra. Nós resolvemos o problema, não deu um desnível, não deu nada, faltou manutenção. Teve gente que sentava-se naquele calçadão na minha época, eu vi uma pessoa da Inglaterra e falou, parece que eu estou na Europa vendo isso aqui, era uma beleza. Que essa questão de quiosques, né? Quem conhece as capitais mundiais, o direito de ir e vir tem que ser respeitado, né? O próprio Santos Dumont falou, né, que a praça é do povo como o céu. Santos Dumont, o baiano, não foi o Rui Barbosa que falou, mas eu vou lembrar que falou que a praça é do povo, assim como o céu é do condor. E isso tem que ser resgatado. O abolicionista, como é que ele chamava? Vocês não vão lembrar, ele cai no vestibular. Mas já a gente lembra, né? É o direito de ir e vir. Eu acho um monstrengo você pôr uma casa daquela totalmente fora de padrão, como o Kiref colocou ali no lugar que a gente tinha deixado o calçadão, acessível para idosos. Você tem espaço para isso, mas que a pessoa use a área particular dela, não o direito de ir e vir. Você põe um quiosque na Praça Celestial, você põe um quiosque, por exemplo. Tem cada coisa aqui em Londrina que não dá para aceitar. Eu não consigo ver, me dói o estômago ver carros entrando no gramado do aterro do lago, nas barbas da CMTU, de ver todo dia colocando ali esses trailers para
vender as coisas dentro do gramado, onde as crianças vão lá querendo empinar pipa, vão lá com seus cachorros. Vê o Central Park se isso é permitido, gente. Não é possível. Essas discussões aqui em Londrina retrógradas, né? Pessoa que não tem a conversa arejada, cabeça aberta, né? Candidato, Londrina é uma cidade que tem uma economia muito calcada no comércio e nos serviços, né? Que são setores que empregam bastante, mas os salários não são altos, né? Qual a sua proposta para melhorar a renda do londrinense e como fazer para atrair indústrias de volta para Londrina, que tem diminuído a participação na economia local? E o Castro Alves que falou que a praça é do povo como o céu é do condor. Olha, no meu tempo, Londrina gerou mais empregos do que Curitiba. Quem queria imaginar isso? Teve mês que Londrina superou a capital, que tem 3 vezes mais a população. Hoje, Londrina é a 6ª cidade na geração de empregos. Nós somos a 2ª em população, o PIB nosso lá entre 3º e 4º lugar. Não dá para admitir cidades que cresceram. Londrina, na previsão, diminuiu até a população, 555 mil habitantes. A projeção era para 585 mil habitantes. Londrina está empobrecendo, Londrina está perdendo terreno, né, para outras cidades, infelizmente. Não dá para você imaginar como Ponta Grossa, Cascavel, Maringá ultrapassam Londrina. Se pegar São José dos Pinhais, está ali na região metropolitana, Araucária, que tem também, né, investimentos lá, mas Londrina precisa voltar, descentralizar essa questão. Eu criei a sala do empreendedor, conforme eu falei, nós fizemos parceria com o Sebrae. Primeira coisa, micro e pequena empresa. Eu fui o prefeito empreendedor do Paraná, nós vamos trabalhar em parceria com eles para que dá agilidade e um fundo de aval, um crédito para as pessoas regularizarem as suas profissões. Isso é simples, com um cadastro negativado, a pessoa tem acesso a R$20 mil, até parceria com o próprio governo do estado, a Fomento Paraná faz isso, você paga em 48 vezes, tem carência, né? É só destravar e o prefeito ter coragem de buscar. Eu trouxe a Atos para Londrina, disputando com Campinas e com Curitiba, uma empresa que paga salários altíssimos que está aqui. Então, a própria Tata, que todo mundo sabe que fui eu que fui à Índia buscar, e agora tenho já autorização para trazer para Londrina uma montadora. Você pode anotar aí, Londrina vai ter uma montadora, que o empresário que esteve comigo na Índia, quando a gente foi buscar a Tata, lá em 2009, nós vamos agora trazer também uma montadora de veículos para Londrina, que pode mudar o perfil da nossa cidade, né? O prefeito que vai à frente, que não tem medo de andar no avião, que tem que realmente fazer o seu papel. Eu sou um vendedor. Eu fui para a Índia, eu fui para o Japão, eu fui para a Europa, restabelecemos contatos com cidades irmãs, trouxemos recursos para cá. Na época, a JICA, que é a Agência de Desenvolvimento e Incentivo do Japão, colocou milhares de dólares aqui para o tratamento da água. Então, a gente precisa ser dinâmico. Eu sempre me incomodei com qualquer tipo de inoperância. E nessa área da industrialização, da geração de empregos, Londrina está pecando. Já inauguraram várias vezes lá esse espaço para indústria lá na Zona Norte, que até hoje não sai do papel, que já na última eleição foi mote de campanha, e eles não agilizam isso. E tem empresários indo embora para cá, porque um alvará chega a demorar 1 ano para ser entregue para as pessoas, né? Os projetos são muito demorados. No meu tempo era muito rápido, muita agilidade, porque tem que ter o envolvimento. Como eu disse para vocês antes, tudo é com o prefeito. O prefeito ele tem que ser o responsável pela gestão da cidade, o indutor. O prefeito é o primeiro que dá, como dizia o João Milanês, a primeira enxadada. É assim que funciona. Eu sempre fui desse jeito, sempre estive à frente, e é isso que a gente quer também para Londrina nessa nova administração nossa. Candidato, falando de trânsito, né? O senhor propõe, né, a redução do número de radares, uma ação mais propositiva, né, por parte dos agentes de trânsito, de orientação ao invés necessariamente da aplicação de multa. Também fala do fim dos congestionamentos. Como realmente fazer isso, né? Porque no plano de governo o caminho não está detalhado, né? O que o senhor propõe para essa área do trânsito?
Então a gente não pode ensinar, porque todo mundo está copiando as minhas propostas, né? Então não vou mudar o caminho das pedras. Eu já passei por lá, eu sei como é que faz, né? A gestão do trânsito com o uso da tecnologia já deveria ter sido implantada aqui em Londrina, mas a CMTU abre mão querendo contratar uma empresa de fora para fazer a gestão do sistema semafórico, drenando o dinheiro da cidade que vai embora e não volta mais. Se você tiver uma mudança do próprio comportamento em relação ao agente de trânsito, como vocês já, né, viram aí, não é por aí que você vai colocar um agente para atrapalhar a vida da pessoa. Ele tem que estar regular com todas as suas documentações, mas se criou uma aversão muito grande hoje contra o agente de trânsito porque ele deixou de fazer o seu papel, que é orientar e não apenas multar. Quem vai para São Paulo, quem vai para Curitiba, vê o papel da CET em São Paulo, ou mesmo antigamente que era da própria outra empresa que fazia DSV, o gerenciamento do tráfego. Nós temos que pegar o que há de moderno. Eu vou rever os contratos. Primeira coisa é essa indústria da multa. Você sabe quanto é que se paga? Está no 8º aditivo. São 10 milhões de reais que Londrina paga para 2 empresas de Pinhais fazerem a questão da fiscalização desses 82 radares espalhados pela cidade. Eu, esses dias, encontrei um empresário, ele foi para Curitiba, foi para Florianópolis, não teve nenhuma multa. Chegou aqui em Londrina, logo chegou 2 multas. Não pode ficar desse jeito, 30 quilômetros num lugar, 40 no outro, 60 no outro, e escondido atrás de árvore ou atrás de poste. Nós vamos mudar isso. Eu já fiz a central de inteligência na época, quando ainda a internet era rudimentar, onde a própria Guarda Municipal fazia o acompanhamento. Nós temos parceria com a Polícia Militar, as câmeras todas estavam interligadas. Se você fizer isso, criando uma rede inteligente, até com os circuitos dos próprios bairros que fazem isso, você vai ter na palma da sua mão, sem gastar tanto, um sistema eficiente. Agora, quanto custa esses 10 milhões? São quase 900 mil reais por mês que se gasta com isso. O que é um radar? É uma câmera, é um poste e um computador para fazer a gestão disso. 9 mil reais você gasta. Você põe 82 radares, o valor que se investe mensalmente, pagando para uma empresa de fora, você compra todos os equipamentos e aí você gasta 10 milhões, penaliza as pessoas. Até especialistas no Código Brasileiro de Trânsito falam isso, né? Qual que é o potencial ofensivo, por exemplo, de uma pessoa estacionar o carro e ficar 30 centímetros fora da faixa ali? Qual é o prejuízo que tem? Você está, na verdade, coibindo o direito de ir e vir. Está muito caro viver em Londrina. Você vê a Zona Azul implacável, que também deveria ter uma tolerância maior. Até na própria revitalização do centro nós vamos fazer isso. Vamos até dar incentivos fiscais para quem realmente investir no centro, voltar à habitabilidade com câmeras, com a base da guarda no centro da cidade, como era no meu tempo, uma base fixa, né, com a visita e a abordagem para os moradores em situação de rua. Eles não podem continuar morando onde eles estão, lugares insalubres. Vamos dar o acolhimento, o atendimento para eles, se for um caso clínico, ou mesmo pessoas que tenham problemas com drogas, né, ou até psicológicos. Vamos fazer uma união. Eu trouxe o primeiro consultório de rua para Londrina e depois disso o Quiref não quis fazer, o Marcelo não foi buscar, com médicos, com enfermeiros, com redutor de danos, né, com o CAPES junto, porque a saúde não conversa com a assistência social. Às vezes faz uma abordagem, tem um surto psicótico ali daquela pessoa. Se o médico estiver ali e o redutor de danos com o enfermeiro fazendo esse encaminhamento, você vai para as casas-abrigo, você vai encaminhar a pessoa para alguma coisa, vai resolver o problema. O que não pode eles ficarem do jeito que eles estão aí hoje. A gente respeita o direito de ir e vir, mas vamos chamar o Ministério Público, vamos resolver como outras cidades já fizeram, antes que esse problema se torne uma verdadeira epidemia, como já é a Cracolândia em São Paulo. Candidato, nosso tempo se encerrou. O senhor tem 1 minuto e meio agora para fazer suas considerações. Pode falar direto para essa câmera aqui. Pode ficar à vontade.
Londrina me conhece, eu devo tudo que eu tenho a essa cidade. Eu cheguei aqui com uma mochila nas costas, eu fui estudar na Universidade Estadual de Londrina, sem dinheiro para comprar um livro, morando em pensão, usuário da biblioteca, usuário do transporte coletivo. Eu sei como essa cidade dá oportunidade para as pessoas e é essa oportunidade que nós queremos novamente trazer. Londrina me conhece, sabe quem é o Barbosa, sabe que eu sou uma pessoa de fácil acesso, que a minha vida inteira eu ouvi as pessoas e é justamente por isso, ouvir e tomar as decisões em prol da população, que nós vamos fazer isso. Já fizemos uma vez e Londrina vai voltar àqueles áureos tempos da nossa época. Essa foi a primeira entrevista da sabatina do Grupo Folha de Londrina com os candidatos à prefeitura, com o candidato da coligação Quem Manda é o Povo, PDT e Federação Pessoal e Rede, Barbosa Neto. Obrigado e continue com as próximas entrevistas.